Olá, sou o professor Robson Silva, trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES, segunda fase de 2024.2 na disciplina de Física. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 18 diz o seguinte: Spin-Launch ou catapulta espacial é um projeto ambicioso, ainda em desenvolvimento, que pretende revolucionar o lançamento de satélites e foguetes, com uma proposta de reduzir os custos operacionais com combustível e tem. Esse acelerador circular gigante ou centrífuga utiliza uma câmara de vácuo dotada de uma saída aberta, de forma sincronizada por onde o satélite ou foguete é arremessado após ter atingido uma velocidade desejada. De forma a calibrar e testar o equipamento, utiliza-se inicialmente projéteis que, lançados da superfície da Terra de raio Rzão e com uma velocidade de lançamento Vzão, atingem uma altura Hzinho, máxima acima da superfície. Tomando como Gzinho a aceleração da gravidade na superfície da Terra, desprezando os efeitos resistivos e supondo que a Spin-Launch seja capaz de lançar o projétil em uma altura vertical, o valor de V ao quadrado sobre 2G é expressa por. Então, pessoal, o que é que nós temos? Dentro da questão, ele quer saber o valor de V ao quadrado dividido por 2G e percebam que é em função apenas do raio e da altura com que o satélite vai ficar em órbita. Para isso, o que é que normalmente nós temos que fazer quando a gente fala nesse tipo de situação dentro da UES principalmente, que é fazer o que? A conservação da energia mecânica. Nós temos que a energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial é igual à energia potencial gravitacional final. A energia cinética quem é? É a massa, que é o mzinho, vezes o v, que é a velocidade com que ele vai partir da Terra ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Percebam que já apareceu o nosso v ao quadrado aí. Aí o que nós vamos ter? Mais a energia potencial gravitacional inicial. Como a gente está falando de gravitação associando a Terra, aquela coisa toda linda e maravilhosa, então o que a gente precisa saber? Que a energia potencial gravitacional ela é dada por menos o Gzão vezes o Mzão, que é a massa da Terra, vezes a massa do satélite dividido pela distância de onde vai partindo, que é aqui, ó. Esse é o ponto inicial, dividido por Rzão. Igual, aí a gente faz a mesma coisa do outro lado, ó. Menos a gravitação, vezes a massa da Terra, vezes a massa do satélite, mas agora é dividido por quem? Como a gente quer que ele fique em órbita bem aqui vai ser o ponto final, então vai ser o Rzão do raio da Terra mais a altura em relação à superfície, ou seja, o Rzão mais o Hzinho. Aí aqui a gente vai passar esse cara para o outro lado, tá? Para já facilitar aqui a nossa vida. Então, nós vamos ter mvzão ao quadrado dividido por 2 é igual a gravitação vezes o mzão vezes o mzinho dividido por E. Menos, aí o que já estava, que é a gravitação vezes o mzão vezes o mzinho dividido por Rzão mais o Hzinho. Aí agora o que a gente pode fazer aqui, ó? Então, quando a gente coloca o mzinho em evidência, a gente vai poder cancelar com o mzinho que está do outro lado, ficando assim, ó. mv ao quadrado dividido por 2 é igual ao mzinho que multiplica quem? Gzão vezes o mzão dividido por Rzão, menos o Gzão vezes o mzão dividido por Rzão, mais o Hzinho. Aí aqui a gente cancela o mzinho com mzinho. E aqui a gente já vai dar um stand-byzinho por aqui. A gente vai deixar essa relação aqui paradinha. Por quê, Rob? Porque se você perceber, ele quer uma relação que envolva a gravidade. E aqui a gente não tem ainda a gravidade. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, qual é a equação da gravidade? É dada exatamente por quem? A equação da gravidade. G é igual a Gzão vezes Mzão dividido por R ao quadrado. Aí o denominador daqui vale 1, vamos multiplicar em cruz. Por que multiplicar em cruz? Porque em todos os termos aqui, ó, tem o Gzão e o Mzão no numerador.
E aí fica mais fácil para a gente substituir. Aí vai ficar como aqui, quando a gente faz essa multiplicação, nós vamos ter Gzão vezes Mzão é igual a Gzinho vezes R ao quadrado. Aí a gente só faz substituir agora. Aí nós vamos ter V ao quadrado dividido por 2 é igual a Gzinho vezes Rzão ao quadrado dividido por R menos a mesma coisa, ó, Gzinho vezes R ao quadrado dividido por Rzão mais H. Aí agora o que nós vamos fazer? A gente pode cancelar um quadrado daqui com esse R e a gente coloca, ó, o Gzinho em evidência. Aí vai ficar assim, ó, V ao quadrado dividido por 2 é igual a G, que multiplica Rzão menos Rzão ao quadrado dividido por Rzão mais o Hzinho. Aí agora o que a gente deve fazer, povo de Deus? Desse lado da que está entre parênteses, aí que não tem denominador Rzão, a gente coloca 1 e faz o MMC, que é o próprio Rzão mais o Hzinho. E o Gzinho que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Só que ele divide o V ao quadrado e multiplica o 2. Aí nós já vamos ter o que ele quer, ó. V ao quadrado dividido por 2G. Percebam que é o que ele queria na questão. Vai ser igual a quem? Aí passa o traço grande, vai ficar Rzão mais o Hzinho. Isso aqui dividido por um ele mesmo, vezes o R. Então vai ficar R que multiplica o Rzão mais o Hzinho. Menos R mais Hzinho dividido por ele mesmo, dá 1 vezes R ao quadrado, fica R ao quadrado. Aí nós vamos ter então Vzão ao quadrado dividido por 2G, vai ser igual, aqui a gente aplica a distributiva, vai ficar Rzão vezes Rzão e Rzão vezes o Hzinho, ficando então Rzão ao quadrado mais Rzão vezes Hzinho, menos Rzão ao quadrado, tudo isso dividido por Rzão mais o Hzinho. Aí percebe que a gente pode cancelar o Rzão ao quadrado com Rzão ao quadrado e finalmente nós vamos obter o quê? E V ao quadrado dividido por 2G vai ser exatamente quem? R multiplicado por H dividido por R mais o Hzinho. Com isso a gente pode perceber que o nosso item correto é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Eita, professor, essa questão foi esticada, foi. Contudo, gente, teria uma forma alternativa de a gente responder isso de forma mais prática, usando análise dimensional ou usando simplesmente as unidades de medida. Ou se como seria isso? Olha só, gente. Percebe que aqui o V é ao quadrado, o V é dado por metros por segundo. Então significa que nós teríamos metro por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido 2 não tem unidade de medida, então eu posso tirar, né? Aí vai ficar o G, que é exatamente metro por segundo ao quadrado. Aí aqui ia ficar o de cima, metro quadrado por segundo ao quadrado, que multiplica pelo inverso do de baixo. Então vai ficar segundo ao quadrado dividido por n. Aí a gente cancelaria o segundo ao quadrado de baixo com o de cima, e um dos m de cima com um m de baixo. Aí nós iríamos ter o quê? Que a unidade de medida tem que ser quem? Metro. Quando a gente olha para cá, aqui a altura que é dada em metro e o raio que é dado em metro. Isso no item B. Então metro com metro cancela, não tem unidade de medida. Não pode, tem que ter unidade de medida, tem que ser metro. Então B já seria o nosso item falso. Já que o C, mesma coisa, ó, porque metro mais metro. Então ficaria metro. Aí o metro em cima dividido por metro embaixo, só não teria unidade de medida. Seria uma grandeza adimensional, então também não poderia ser o C. A mesma coisa é válida para o item D, ou seja, só te restaria exatamente o item A. Ou seja, gente, essa questão, você usando análise dimensional, o Sistema Internacional de Unidades, você conseguiria responder ela, ó, bem rapidinho, beleza aí, pessoal? Então, gente, vou chegando ao fim. Provavelmente algum... professor, por que tu não resolveu logo desse jeito? Calma, a gente tá aqui para aprender. E aprender é isso, beleza? Vai que uma outra questão ele tivesse colocado, né, que ficasse 1 metro ainda. Então, você teria tido problemas, tá certo? Então, gente, desde já um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração. E ficou com dúvida? Deixa o teu comentário que eu irei responder, beleza? Tchau, tchau, gente, fui!